alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vêm através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aqui no nosso Conexão Campo Cidade. O Marcelo Prado está lá pelo Japão, mas eu acho que na semana que vem já está de volta aqui com a gente. O nosso querido Roberto Rodrigues está participando daquele grupo de trabalho lá maravilhoso em volta da Embrapa. Também não estará aqui nesse momento, mas nós estamos hoje aqui com um tema muito especial, um tema importantíssimo de um trabalho que foi desenvolvido pela Serasa Experian Agro. Um trabalho onde, muito além das preocupações no campo do crédito, no campo das finanças, um trabalho que permite ver o nível de responsabilidade de agricultores brasileiros com relação ao mundo ESG. Eu nunca tinha visto um trabalho desse tipo, a primeira vez, e por isso estou muito entusiasmado em trazer e revelar isso aqui aos nossos internautas, já deixando um abraço aqui para o Nicolau Calfá, que é um fã maravilhoso. O Tadeu já está aqui com a gente, aparecendo aqui na telinha. Ah, Nicolau aqui, eita, pessoal amigo aqui. O Henrique Ribeiro também, é uma turma que, fãs nossos. Gustavo Gianlupi, parabéns aqui, já de cara, a turma entrando aqui. E antes de passar aqui a bola para o Marcelo Pimenta, que já está aqui com a gente, tem a Letícia Jacinto, que é a musa, a diva do movimento da educação na escola, do sistema do agribusiness, e o gaúcho maravilhoso, que, aliás, ele é adorado, né? É uma figura, assim, de um carinho espetacular, que é o Antônio da Luz, lá da Farsul. Aliás, um grande abraço lá para o Gideão. E eu quero ver o Gideãozinho, viu, Antônio? Eu quero ver o Gideãozinho. Mas, Letícia, a sua boas-vindas aqui para todo mundo, depois o Antônio, e aí eu vou passar, eu vou chamar o Marcelo aí depois de vocês dois. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Tejon. Boa tarde a todos, né? Aqui, Antônio, Marcelo, por aceitar nosso convite. Fiquei também super interessada nessas plataformas, esse tipo de levantamento que você fez aí, que eu quero muito que você conte para nós hoje. Boa tarde, Antônio, também, e todos os nossos ouvintes. Antônio. Boa tarde, meu querido amigo Tejon. Sabe, Tejon, que o Rio Grande do Sul tem um carinho por ti imenso, né? Por onde a gente anda, as pessoas adoram o Tejon. E eu sou um propagador desse carinho, desse amor, porque eu também estou nesse grupo, né, dos fãs do Tejon, sabe, Letícia? Antônio, mas todo mundo aqui é fã do outro, uma viu? História maravilhosa, né? Até a universidade, não sei se sabe, até a Universidade de Negócios, o Tejon já fundou aqui no Rio Grande do Sul. Verdade. Esperoto, época do Esperoto, não? Sim, no tempo do Esperoto. Foi isso e o Gedeãozinho já tem o Gedeãozinhozinho, viu? Que já está ficando um graudinho também. Está na hora de ser teu aluno. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, que são nossos fãs e nós fãs deles, né, que estão aqui conosco, contribuem bastante no debate. E uma boa tarde muito especial ao Marcelo Pimenta, que nos prestigia com a sua presença. Vai falar de um tema que nós não tínhamos, Marcelo. Foi o Tejon que um dia trouxe esse assunto e nós ficamos assim olhando, nossa, que assunto interessante para ser discutido aqui no programa. E que bom que você aceitou vir aqui falar conosco. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vamos poder falar bastante sobre o crédito no agronegócio e
e não só o crédito, mas a postura dos produtores rurais frente às operações de crédito. Quem é o produtor rural no crédito aos olhos da Serasa Experian? Então, que bom que você está aqui conosco. Muito bem, Letícia, Antônio. Estarei em 3 vezes, vou ao Sul, numa sequência de 3 vezes com o nosso amigo Gilson e Átila, lá da Stara, em Não Me Toque, viu? Vou levar um banho gauchesco dessa vez, daqueles maravilhosos. Jordão conosco, Fernando também com a gente. Mas vamos lá. Marcelo Pimenta, seja muito bem-vindo. Você é o head, né, o CEO dessa operação da Serasa Experian Agro, e você apresentou o que me chamou muito a atenção. Eu já sabia do Big Data gigantesco que vocês são, nós todos já sabíamos do quão importante vocês são nessa área de risco financeiro, de crédito, não é? E agora, inclusive, num trabalho que vocês estão fazendo na busca de um compartilhamento, né, de informações nesse sentido, o que será muito importante para o progresso do agro brasileiro. Mas foi sensacional o que você nos revelou, e vai revelar hoje aqui, sobre o aspecto ESG. O quanto, né, o estudo, a amostra, e o que isso trouxe de informação muito rica sobre a qualidade desse nosso agricultor brasileiro. Então, Marcelo, bem-vindo, as suas boas-vindas aqui, e fala para a gente do teu trabalho e como que vocês chegaram nessa investigação que, além do crédito, envolveu a profundidade da qualidade do produtor brasileiro com relação ao mundo ESG. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, professor Tejon. Também queria mandar um abraço para o Antônio e para a Letícia e agradecer o espaço de vocês para a gente discutir esse assunto. Na verdade, a curiosidade que a gente teve foi de tentar quantificar algo que a gente sempre escuta no mercado, né? Todos nós escutamos, né, que a maior parte dos produtores brasileiros cumprem normas socioambientais, né? Porque, enfim, precisa se financiar, precisa exportar, precisa fazer negócios e cada vez mais está sendo cobrado por práticas ESG. E nós resolvemos desenvolver um estudo, né, baseado nos dados que nós temos aqui, nos acompanhamentos que nós fazemos, né? A Serasa Experian, como vocês sabem, é um dos maiores bancos de dados da América Latina, né, com dados de todos os brasileiros, todas as empresas, comportamento de crédito, comportamento transacional, e faz diversas análises, né, análises setoriais, análises de mercado. E nós resolvemos colocar e dar luz a esse tema ESG, porque o ESG passa cada vez mais a contar nas equações de riscos dos financiadores do agro e precisa ser monitorado o tempo todo. Então, nada mais natural de que desenvolver uma pesquisa para entender, né, quem é o produtor brasileiro, como ele se comporta do ponto de vista ESG. Então, um pouquinho mais de detalhes, né, para vocês entenderem como foi construído o estudo. Nós analisamos, primeiro, todos os produtores que tomaram crédito nos últimos 3 anos. Desculpa, não é que tomaram crédito, solicitaram crédito. Alguns deles foram aprovados, outros não foram aprovados. Mas pegamos todos esses brasileiros que foram aos agentes de financiamento e fizeram uma solicitação de crédito para o agro. Isso dá em torno de 1.600.000 produtores. E aí tomamos uma amostra bem significativa, né, cerca de 10% de todos esses tomadores, né, uma amostra que teve cuidado de selecionar todos os segmentos. Então, a gente está falando desde um produtor familiar até um grande produtor exportador, e fizemos a seguinte pergunta, né, olhando todas as análises socioambientais desse produtor, como é que ele se comporta? Então, olhando IBAMA, SEMA no Mato Grosso, ICMBio, LDI, os satélites de desmatamento, PRODES Amazônia, GLAD, DT, sobreposições com áreas indígenas, quilombolas, assentamentos, unidades de conservação, trabalho análogo à escravidão, para os casos de moratória da soja, protocolo boi na linha, todo esse arcabouço jurídico que nós temos, né, e de protocolos que nós temos socioambientais, colocar
todas essas análises para cada um desses produtores. Então, tomamos uma amostra de 10%, 160 e poucos mil produtores rurais, e para cada um deles, nós tomamos todas essas certidões e essas análises que foram feitas para eles e para as terras vinculadas a esses produtores rurais. E desenvolvemos um conceito do score, muito semelhante ao score que existe de crédito, desenvolvemos um score ESG, onde um produtor que tenha problemas de processos trabalhistas ou infrações ambientais é penalizado no seu score, né, à medida que existam ocorrências desses casos, né. E aquele que não tem problemas, ou são problemas que já foram superados, né, teve termos de ajustamentos associados e não tem mais esse tipo de problema, você tem um score ESG alto. E a grande surpresa para a gente, né, uma surpresa muito positiva, é que 99% dos produtores que tentaram acessar crédito têm um alto score ESG, ou seja, cumprem práticas socioambientais, estão totalmente adequados a legislações vigentes e damos números, conseguimos dar números a algo que sempre foi uma percepção. Né? A gente sempre tem discussões qualitativas a respeito, mas não tinha um número medido. Né? E a maneira com que o estudo foi construído, o tamanho da amostra que foi tomada, né? Então, uma amostra bem significativa, né? O fato dela percorrer todos os segmentos de produtores rurais e expressar esse número dá uma boa amostra do comportamento dos produtores brasileiros, né, e como é que eles, de fato, estão adequados a fazer negócios e a levar menos risco, na verdade, para os seus financiadores. Acho que é uma excelente notícia que a gente deveria debater, discutir e conversar muito, porque a gente percebe muitas vezes, se a gente pensar que o maior volume de notícias negativas no agro está justamente relacionadas a cumprimento de legislação socioambiental, é impressionante ver que 99% dos produtores cumprem legislação. E esse 1%, infelizmente, é responsável por a maior parte dos problemas. Ou seja, antes de passar aqui para Letícia e para o Antônio, também aqui os nossos internautas, cada vez chegando mais gente, o Nelson, Kerion, 1% nesse trabalho Serasa. Eu me recordo de um trabalho feito no final do ano passado pelo ambientalista Raoni Rajão, que hoje, inclusive, é diretor na área de política de desmatamento, queimadas do Ministério do Meio Ambiente. E ele me dizia, olha, 5% do agro tem problema. E esse trabalho agora da Serasa Experian falando 1%. Seja 5%, ou seja, 1%, 95 ou 99, é um número extraordinariamente positivo. E aí fica a pergunta, com um número desse tamanho positivo, por que o lado negativo reverbera tanto? E aí a gente vai ver que o lado negativo mesmo, ele não está, nem mesmo, eu acho, aqui, Marcelo, nesse 1% não. É o crime, é a ilegalidade. É o que o Roberto Rodrigues insiste sempre em falar conosco, que são aspectos de grilagem, são aspectos outros, que nem fazem parte, muito provavelmente não, deste grupo aí até do 1%. Mas fica aqui, então, esse nosso início de debate hoje no nosso Conexão Campo e Cidade, principalmente até para o pessoal da cidade que nos acompanha aqui. Mas está posto aqui, 1% nesse estudo de Serasa Experian, o que é absolutamente um traço do ponto de vista dessa pesquisa. Mas, Antônio e Letícia, os comentários e as perguntas de vocês. Marcelo, isso é impressionante, né? Como a gente trazer dados e medir, a gente consegue tirar do nível perceptivo, né, para o nível científico. Então, acho que para nós, produtores rurais, e você pesquisando esse tipo de dados é bastante importante. Esse problema é sério, inclusive hoje foi levantado pela própria ministra Tereza Cristina na reunião do COSAG,
a dificuldade de diferenciar esse produtor brasileiro de pessoas que vivem de fora da lei, né? Colocando desmatamento legal, dentro do mesmo balaio, e não levantando o real cumprimento dessas leis. E, além disso, é uma coisa que a gente sempre fala, que eu trabalho na educação em relação ao agro, sempre as exceções têm sido trazidas, como o Tejão trouxe aí, como regras do setor. Então, eu queria te perguntar, dos dados que você tem, com as plataformas que você tem aí, né, com essa primeira pesquisa ESG, você acha que esses dados compilados através da inteligência artificial ou dessas plataformas, dessas startups, vai possibilitar maiores análises dentro do agro? A gente tem vários pontos ali que nos atrapalham nessa comunicação e nessa prova de dados, né? Isso é possível ser trazido através de vocês aí do Serasa? Letícia, obrigado pela pergunta. A gente sempre tenta quantificar e tornar claro, né, as análises, da onde vêm os números, como é que eles se comportam e dar o verdadeiro impacto deles, né? Para ajudar aqui, né? Esse 1%, ele é responsável por 100% de todos os embargos encontrados na amostra, é responsável por 100% de todo o trabalho análogo à escravidão, é responsável por 35% de todas as infrações do IBAMA e de 15% de processos de maneira geral. Então, é um grupo de 1% que concentra muito todos esses problemas, né? Então, eu diria até o seguinte, para um ponto de vista de uma ação mais conjunta, né, tanto governamental quanto dos próprios produtores, é muito identificado. Sim, os dados estão disponíveis, a maior parte desses dados são públicos, a gente pode ajudar com alguns outros dados que a gente consegue, tem convênios ou dados que saem de análise e de análises estatísticas, mas ele está muito localizado, eles têm literalmente endereço, nome e sobrenome. Então, uma ação mais forte para separar a grande parte dos produtores brasileiros daqueles que trazem esse problema de imagem para o agronegócio, ele está posto, né, e está disponível, né, não só a Serasa, existem outras empresas também com condições de fazer isso. Eu acho que o grande mérito desse estudo foi quantificar pela primeira vez. E o que nós vamos fazer é ampliar esse tamanho de amostra até cobrir 100% dos produtores, pelo menos os produtores que tomam ou tentam tomar crédito, né, ter esse monitoramento feito a cada 3 meses. E a gente vai poder acompanhar também, vai poder passar a acompanhar a evolução, para mais, para menos, ou se isso se concentra cada vez mais em alguns poucos produtores, ou se está tendo algum outro tipo de expansão. Então, eu acho que essas informações e esse meio de análise, ele vai ficar cada vez mais comum, é uma ferramenta não só para os decisores de crédito, mas também para a política governamental, ou mesmo política setorial ou autorregulação, que podem ser utilizados. Muito bem. Perfeito. Eu estive na Embrapa Territorial na semana passada e eu fiquei extremamente impressionada com a quantidade de dados que eles têm, né? Eu já conhecia a Embrapa de longe, mas estive lá em Campinas, e com os tipos de serviço também que prestam, né? Com tantas imagens de satélite desse Brasil todo, toda a evolução dos problemas, das dificuldades que até o produtor passa. Então, tem serviços tanto como da identificação de pragas, de como está fluindo as safras e as culturas, né, no Brasil, o desmatamento. Eles têm levantamentos logísticos de para onde devem ser construídas as estradas, onde que essa soja, onde que esse milho, onde que esse feijão deve ser escoado, qual seria a maior lógica, né? Então, o que a gente está precisando realmente desses dados, dessas informações traduzidas, como diz o Tejon aí, para a nossa comunidade, né? Para a gente mudar essa percepção através de dados científicos e não somente do eu acho, né? Então, parabéns pelo trabalho. Antônio, por favor. Letícia, não é bem isso que dizem os materiais escolares, né?
Não é bem isso que mostram os livros que as nossas crianças são submetidas a uma tortura, né? Já estou Nós que pensando somos que a gente pais... vai ter que usar, né, esses dados, né? Pois é, né? Pois é. Saudamos, Marcelo, essa pesquisa. Eu acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer é como é que a gente faz para obter esse estudo? Para nós podermos acessá-lo, lê-lo, estudá-lo e utilizá-lo, dar luz a ele da melhor forma possível. Porque, veja, nós somos 5,5 milhões de produtores rurais no país. Se nós pensarmos que 1%, digamos que da pesquisa do crédito nós possamos extrapolar para a população, digamos que essa amostra ela seja adequada, tá? Não sei se é ou se não é, não sei se a gente pode, como eu não conheço o estudo, não sei se a gente pode fazer essa extrapolação. Mas como é todo mundo que tomou crédito, aliás, que pediu crédito, teve que preencher um checklist e dali vocês tiraram a pesquisa, eu imagino que seja uma amostra muito grande. E que, se não dá para extrapolar vis-a-vis para a população, ela serve como uma base bem bacana. São 55 mil produtores que nós teríamos problemas. Eu fiz a conta aqui. 55 mil é bastante gente. Só que eu tenho 5 milhões 445 mil que não tem problema. Ou seja, se eu quero denegrir um segmento, eu vou me pegar nos 55 mil. Se eu quiser valorizar, eu vou pegar os 99%. Só que eu pergunto, aonde é que não, qual é o coletivo que apresenta 1% de problema? Se eu pegar os economistas do Brasil, eu tenho certeza que nós vamos ter problemas em mais de 1%. Se eu pegar os médicos, vai ter mais de 1%, os advogados, até os políticos, se eu pegar todos eles, deve dar mais do que 1% daqueles que são problemáticos. Então, assim, qual é o coletivo que consegue medir os seus problemas e ser 1%? 1%. Então, isso é algo que nós precisamos trabalhar. E isso vem muito ao encontro de um dos nossos grandes problemas, que é a nossa má comunicação. Má comunicação não é porque nós não saibamos nos comunicar, falta dinheiro para que se possa se comunicar direito, Tejon. Gente para produzir conteúdo não falta, e o conteúdo também não falta. O que falta muitas vezes é os grandes tubarões do agronegócio, as empresas em particular, apoiarem projetos que ajudem na comunicação. Porque, veja, no mesmo mês, nos mesmos 30 dias que o Serasa apresenta esse estudo, o nosso presidente da Apex vai no nosso maior comprador, no nosso principal cliente, e associa a nossa produção a problemas da Amazônia, como se os problemas da Amazônia fossem decorrentes do agronegócio, e não do garimpo ilegal, da extração ilegal da madeira, de um negócio de terras que concorre com a produção legal do Brasil. Ou seja, veja como nós vivemos uma guerra de narrativas e como esse instrumento, Marcelo, que vocês produziram, é útil para o país, para o esclarecimento, para a tomada de consciência das pessoas. Então, eu te faço, primeiro, esta pergunta: como é que nós fazemos para acessar esse material? E, na sequência, eu te pergunto o seguinte: existe uma concentração desse 1%? Ele está concentrado em algum lugar ou ele está espalhado no Brasil inteiro? Ok. Antônio, antes de falar, vou responder os pontos tanto do material quanto a concentração. Só um comentário sobre a extrapolação. Na verdade, o correto dizer sempre é que esse 1% se refere a todos os produtores que tomaram ou tentaram tomar crédito, porque existe um perfil de produtores, né, que já está fora do sistema de financiamento,
ou que trabalha diretamente com as revendas de insumos, né, via barter ou via outros instrumentos, que eles estão fora do radar. Então, como eles estão fora desse radar, a gente não pode afirmar como é que se comporta o comportamento ESG deles, né? O que a gente pode dizer, muito seguramente, é para aqueles que tentam tomar crédito, ou que foram tomar crédito, o comportamento é o que a gente retratou aqui. Tá? 1% não cumpre legislação socioambiental e 99% cumpre legislação socioambiental. Tá? A gente precisaria fazer um outro estudo, né, englobando outros produtores, né, que não tentaram acessar diretamente o sistema financeiro, o sistema de financiamento, para poder fazer essa extrapolação. Tá? Mas talvez aí seja a diferença entre o 1% que nós medimos e os 5%, né, da percepção e do trabalho do professor Raoni. Aliás, até um tudo nosso aqui, que nós vamos procurá-lo para tentar ter um estudo único e abrangente sobre esse tema. Em relação ao material, existe um material de apoio para distribuir, né, e de comunicação. Vou deixar disponível para vocês podem baixar, podem acessar, mas mais do que isso, a metodologia ela é aberta. Então, a gente pode discutir, eventualmente, aumentar a abrangência, ou trabalhar os pesos, ou trabalhar visões que não estejam dentro dessa primeira versão. Então, terminando aqui, assim, a gente vai pedir para a assessoria compartilhar o material com vocês, tá? Ele, como eu disse, ele é um material explicativo, né, mencionando ali como foi construído o score, né, o que existe por trás do score, e os impactos que esse estudo pode trazer. E fica o convite também para que a gente possa evoluir aí o Score ESG em conjunto, tá? Porque, como eu disse, ele é aberto justamente para receber colaboração e feedbacks do meio como um todo, tá? Em relação à concentração, o que acontece? A gente tem que ter um cuidado muito grande de falar de concentração, porque isso depende muito dos instrumentos de fiscalização. Então, se você tem os instrumentos de fiscalização muito concentrados numa área e em outra área não, aquela área que tem maior vigilância tende a ter números maiores. Não significa dizer que a maior parte dos produtores daquela região é que tenham um mau hábito, né? Mas é porque o sistema de vigilância é maior, é mais sofisticado, é mais abrangente, enfim, é mais atuante numa determinada região. Então, essa é uma das perguntas que a gente tem recebido, a gente tem tentado evitar responder nesse momento, porque, de certa forma, a gente precisa padronizar e uniformizar a atuação da vigilância nesses locais, para poder dar um número correto, tá? Mas hoje ela é enviesada pelos sistemas de vigilância. Antônio, alguma consideração? Não, perfeito. A extrapolação, a possibilidade de extrapolação ficou por minha conta, tá? De fato, porque realmente é uma amostra muito grande, muito, muito significativa. A quantidade de pessoas que tomam crédito nos mecanismos oficiais, nós estamos falando de milhares, milhões de pessoas, sim. Então, é um número bastante significativo. Então, acho que nos cabe, Tejon, estudar esses resultados, e dar luz para esse estudo, que a Serasa Experian está de parabéns por fazer esses levantamentos. Vocês que não têm vinculação nenhuma com o agronegócio, zero. Para vocês, o agronegócio é um setor como qualquer outro. Então, vocês têm isenção e credibilidade o suficiente para ajudar o país a se entender, a se encontrar. Porque, Marcelo, é muito triste quando a gente vê o presidente da Apex falando aquelas coisas do Brasil, fora do Brasil. Eu queria entender assim, qual é o outro exemplo do mundo que uma pessoa fala mal que representa o seu país e vai falar mal? Quando a gente fala mal, tem que ser para construir dentro de casa, né? Não na rua. E aí nós estamos vendo uma discussão num retrocesso do marco do saneamento básico, que hoje nós temos cerca de metade da população não tem tratamento de esgoto.
Metade da população brasileira não tem acesso a tratamento de esgoto. E nós temos que ouvir que o agronegócio gera problema ambiental. E aí agora, então, com essa pesquisa, eu não tenho dúvida que será mais um instrumento para que a gente possa ajudar o Brasil a entender o Brasil. Nós temos aqui os nossos internautas. O Hamilton, se puder colocar, ele fez uma pergunta aqui, se eu não estou enganado, o Hamilton Caio. Hamilton Caio, ele tem aqui uma questão. Ele falou aqui o seguinte: o rating de risco da JBS é 49, severo. Da Marfrig, 40, severo. Existem setores com alto risco, sim. Não depende da nossa opinião regional, mas o nível de polêmica que nos envolve, a colocação do Hamilton. Algum comentário sobre isso, Marcelo? Para a gente, para poder fazer um comentário, precisava entender melhor o rating que ele estava se referindo e a construção. Então, não posso. Dá para falar. Não. Então, a Simone se manifestou aqui, o Nelson, Tadeu, o André. E aqui eu queria aproveitar, então, e fazer já uma outra questão. Que outros estudos, o que está aí no pipeline de vocês, Marcelo, com relação à continuidade desse tipo de trabalho? Tem algum programa já estabelecido? Inclusive, hoje eu conversei com o pessoal da ANEFAC, que é a Associação Nacional de Executivos Financeiros, Administração e Contabilidade. Está criado lá a ANEFAC Agro, que é com o envolvimento do setor de gestores, né, do ramo das finanças, que vocês estão já há longo tempo se envolvem com eles, mas numa visão voltada ao mundo do agro. E eu já fiz aqui por antecipação, dizendo lá ao presidente da ANEFAC que você está lá participando. Já estou te colocando no show. Mas voltado a esse campo, não é? Onde o setor financeiro, investimentos, crédito, a Faria Lima, né? O dinheiro passa a ficar totalmente vinculado ao aspecto ESG, ambiental, comportamental, saudabilidade, etc. O que está no pipeline de vocês aí? A coisa segue, isso é só o começo? Vem por aí Ou seja, esse trabalho não vai parar nunca, Marcelo? Bom, ótima pergunta, Tejão. Vou aproveitar a deixa aqui. Na verdade, assim, o que nós temos feito é incluir novas dimensões para a análise de risco no agro como um todo, né? Então, era muito comum fazer uma análise só da capacidade de pagamento do produtor rural, né, das garantias desse produtor rural e se ele tinha garantias suficientes para, no caso de alguma perda, poder honrar com aquele financiamento. O que nós passamos a fazer, então, é além da capacidade de pagamento, colocar uma outra dimensão, que é uma dimensão ESG. Então, não basta ter capacidade de pagamento, mas a gente passa a olhar também, do ponto de vista de risco, o comportamento ESG. Então, se você tem boa capacidade de pagamento e um bom score ESG, ótimo. Agora, se você tem uma boa capacidade de pagamento, mas um mau score ESG, isso pode trazer um problema de imagem muito grande para essas instituições. Então, o que nós temos recomendado é cada vez mais usar essas ferramentas como duas dimensões, onde você pode analisar a tua carteira do ponto de vista de capacidade, né, de pagamento, e aqui capacidade de pagamento não é só a garantia real, mas usando instrumentos, como a Letícia comentou aqui, né, a partir de imagens de satélite, fazer uma projeção da produtividade, ou entender qual é o impacto que uma praga pode trazer para aquela produção, e isso, entender o grau de alavancagem do produtor, e o quanto isso interfere ou não na capacidade de pagamento dele. Então, a gente passa a ter uma terceira dimensão aqui. Então, além da dimensão capacidade de pagamento, uma dimensão ESG é uma dimensão de risco da produção em si, que é o risco climático ou o risco da produção naquele período que o produtor está financiado. Então, o que nós temos desenhado aqui como próximos passos é ter essa visão mais ampla, onde você tem dados de crédito, você tem dados de ESG, e você tem dados a respeito da propriedade e da produtividade da propriedade, vinculados a esses financiamentos, e entender, cada dia que passa,
se aponta para aquela produtividade esperada, se aponta para aquela entrega, ou se pode ter algum risco associado. Esse é uma das coisas que nós estamos trabalhando nesse momento, e, além disso, sair da amostra para ter 100% da base monitorada. Esse é o próximo passo. Então, hoje, nós fazemos um trabalho por chamada, né? Então, para cada produtor, para cada CPF, essas informações são entregues, mas, até pelo impacto que a gente entende que esse estudo está trazendo, fazer para 100% da base. Então, você ter, numa única consulta, a possibilidade de entender exatamente quem são os 55 mil brasileiros que estão trazendo risco, né, para o agronegócio como um todo. Né? Essa é uma das direções que nós estamos trabalhando, fora, assim, outros componentes de risco, né, como o próprio monitoramento de safra e de preço futuro das commodities. Marcelo, uma coisa interessante, que às vezes a gente fica olhando, e é assim, um Big Brother em cima do produtor rural, tá certo? Mas, para o produtor rural, eu estou imaginando aqui, eu como produtor, posso me servir de todo esse trabalho para tomar decisões de com quem eu vou. Eu quero isso, porque eu quero ver com qual canal eu vou, com qual empresa eu vou, com qual relação eu vou usar para mim também como produtor. Com quem eu vou andar, não é? Vale para o produtor isso também? Ou é um Big Brother só em cima dele, Marcelo? João, fantástico. Você acaba de descrever o que é a visão final de todo esse trabalho. Porque, olha só, a partir do momento que existem todas as informações e elas estão disponíveis, inclusive para o produtor vai saber a capacidade de pagamento dele, o risco socioambiental que ele tem, o risco agroclimático que ele tem. Com essas informações de maneira transparente, ele não precisa depender de um gerente de banco no município dele. Ele não precisa depender de 1 ou 2 revendas que estejam ali próximo dele. Na verdade, ele vai ganhar o mercado inteiro. Então, isso vai fazer com que outros financiadores possam entrar em contato com esse produtor rural. Esse produtor rural, na verdade, o que a gente imagina é ter uma espécie de portal de ofertas para ele, onde, baseado no risco dele, você pode ter bancos querendo financiar a produção, você pode ter cooperativas, você pode ter o mercado de capitais querendo financiar diretamente ele, sem passar por todos os intermediários que existem hoje. Então, uma vez que a gente resolve o problema da informação no agro, acaba com essa fragmentação de dados que existe, que ainda é muito custoso, é muito difícil você associar CPFs, às terras, aos arrendamentos e às informações socioambientais. A partir do momento que isso vai ficando cada vez mais barato e mais fácil, é melhor para o produtor, porque o produtor vai ter mais acesso a outras ofertas, a melhores taxas de juros e a meios mais alongados de fazer o seu financiamento. Então, o passo seguinte a essa transformação toda que a gente está comentando aqui é levar, né, para um celular, é levar para uma tela de computador do produtor rural esse portal de ofertas, onde ele vai ter muito mais opções de se financiar nas condições que ele prefere trabalhar, seja por um barter mais moderno, né, via CPS, ou por um financiamento tradicional. Interessante, ele vira do mundo. Ele vira do Exato. mundo. Vira Exato. do mundo. E isso Diga. Desculpa, não, isso sem a gente avançar para outras coisas que estão aí, né? Como associar o crédito de carbono da propriedade dele como um item da garantia desse produtor rural, ou como um item potencial de receita desse produtor rural. Você imagina produtores que têm áreas degradadas, as químicas têm interesse em investir em que produtos novos sejam utilizados naquela terra do produtor para recuperar a pastagem degradada, porque ela também, para ela é interessante dizer para o mercado que tem soluções mais sustentáveis e que está ajudando a recuperar X mil hectares ou milhões de hectares de pastagens degradadas com fertilizantes e com insumos que vão ajudar a fixar carbono. Então, assim, existe muita possibilidade. O que eu estou falando é de um mercado de ofertas para produtores que a gente pode ter em um ano e meio, bem desenvolvido no Brasil. Temos aqui internautas nossos, o Fernando Naufal,
está colocando aqui. A CPR Verde, em associação com o sistema do Serasa, pode ser a base de uma remuneração de serviços ambientais direta ao produtor, financiada pela cadeia de consumo no exterior. Colocação do Fernando. Procede isso, Marcelo? É um pouco do que a gente acabou de relatar aqui. Assim, claro que é tão claro que muita gente percebe que é essa direção. Acho que a direção é justamente essa: mais transparência nas informações e uma virada da moeda, né? O produtor, uma vez que tem essas boas práticas, né, e que tem informação das suas terras, pode usar isso a seu favor. Edmundo Júnior também fez uma colocação do Edmundo. Marcelo, o produtor deverá comprovar que cumpre a agenda ESG. Existirá certificações? Pergunta do Edmundo, Marcelo. Edmundo, acho que o mais importante é o seguinte: saber se cumpre ou não cumpre é uma informação pública. O que não é público hoje, que vai ajudar o produtor, é você formalizar os termos de ajustamento. Então, porque não basta só dizer que cumpre ou não cumpre legislação ambiental. O que a gente percebe trabalhando no mercado é que tem muito produtor que nem sabia que tinha algum tipo de problema socioambiental. Então, você precisa recuperar esse produtor, o produtor que quer voltar a negociar, quer ter um bom score ESG, provavelmente vai procurar fazer termos de ajustamento, né, para a sua produção e ficar adequado novamente. O que nós precisamos é rapidamente levar essas informações para os sistemas de informação e deixar o mercado saber disso. Sempre vai ter algum tipo de certificação para um serviço especial ou para um regramento em especial, mas a visão que a gente tem é que isso vai ficar cada vez mais público, né? E assim como você consulta se alguém tem algum tipo de protesto ou se tem alguma negativação, deixou de pagar uma conta, vai acontecer a mesma coisa com os protocolos socioambientais. Muito bem, Marcelo. Aí tem um internauta nosso aqui, acho que é Miguel, né? Diz que é o Miguel. Diz que lá nos rincões não chega. Perguntamos a gente de banco, disse que nunca ouviu falar. Então, mas isso não vai demorar muito, não. Mas vamos voltar aqui para mais uma colocação, uma entrada do Antônio e da Letícia. Por favor, Antônio. Ou Letícia primeiro. A Letícia. Marcelo, a importância do que você está trazendo para a gente, e eu acho que isso se espalhar rapidamente, né, esse uso dessa plataforma de vocês se espalhar rapidamente é muito importante para o Brasil. O que a gente vê, que foi um dos comentários do Antônio, em relação aos materiais didáticos, é uma visão. A gente fez um trabalho agora também científico, que era uma percepção, e a gente trouxe a FIA, a Fundação de Administração, para analisar esse material comprado no último Programa Nacional do Livro Didático do MEC, e o resultado foi que 60% das citações são negativas em relação ao agro. Então, é um número muito grande, né, que veio para validar quão longe da realidade dos dados e da pesquisa científica a gente está dentro do material e da educação como um todo. E, além disso, 40% do material didático traz o tema agronegócio. Então, porque ele está presente na nossa história, aí, presente, passado e futuro, ele traz esse tema. E pior, desses 60%, 90% são textos de bases autorais ou opinativos. Então, 90% dos 60% não é que é negativo porque não está descumprindo a lei. Então, mais uma prova de que isso é errado é a sua pesquisa. 99% dessa amostragem é um produtor que pratica ESG e tem boas práticas, né, socioambientais e etc. Então, a importância da gente disseminar essa pesquisa no Brasil, juntamente com a comunicação, eu acho que vai fazer modificar uma geração, né, e vai evitar o que o Antônio trouxe de desarranjos na comunicação, inclusive fora de quem devia estar vendendo no Brasil, né, Antônio? Bom, eu queria trazer um assunto importante que o Edmundo Júnior levantou, a questão se nós deveremos ter que comprovar a agenda ESG e se existirá certificações.
Esse é um assunto que me preocupa demais, Edmundo, por isso eu quero voltar no tema. Em primeiro lugar, nós temos que entender que esta agenda está avançando. Goste, não goste, isso é irrelevante, ela está avançando. E essa pesquisa do Serasa só foi possível porque a agenda está avançando. Senão não teria coleta de dados. Senão não seria uma exigência lá nas entidades financeiras. Então, está avançando. Ponto número 1. Ponto número 2. No passado, nós pegávamos o nosso café, colhíamos, jogávamos em grão, alguém torrefava, alguém, enfim, vendia. Hoje nós vemos eles dentro de uma cápsula, né? Ou seja, há um processo de agregação constante de valor. E o grande PIB do mundo é o PIB de serviços. O maior PIB do mundo é serviços, não é agricultura, não é indústria, é serviços. Então a gente sempre tem que imaginar que os serviços, por ser maior, têm mais condições de criar coisas. E os serviços no agro, eles já têm um papel fundamental no PIB do agro. Isso é muito grande, é muito maior do que as pessoas imaginam. As margens de comércio, inclusive, são o maior faturamento dentro do agronegócio, são as margens de comércio. Então, nós precisamos compreender que o setor de serviços ele está impregnado de agronegócio. E quando nós olhamos para as certificações, me preocupa a falta, talvez, de apetite, talvez de percepção, talvez de negociação multilateral, talvez falta de cultura, porque o Brasil é um importador de serviços e não um exportador de serviços. Nossa balança de serviços é altamente deficitária, mas o Brasil deveria ter certificadoras para esta finalidade. Eu acho, aí é a minha opinião, eu acho um absurdo nós só dependermos de certificadoras europeias. Isto, além de o Brasil deixar de agregar ainda mais valor com o agronegócio dentro do país, nós muitas vezes adotamos métricas e taxonomias que não servem para o país. Nós vemos isso claramente na pecuária. Quando as pessoas fazem as contas de uma pecuária americana europeia, que é altamente poluente, e aí multiplica pelas cabeças de gado que o Brasil tem, o Brasil emite tanto. Não, vem aqui ver como é que a gente faz. Então, se não quer vir ver, então nós temos que ter as nossas próprias certificadoras para mostrar o que nós estamos fazendo. Quem sabe, Marcelo, está aí uma oportunidade para a Serasa ter também um braço de certificação dentro do país, porque além de, e aí é a minha opinião, além de ser muito ruim nós dependermos de certificação estrangeira, sem nenhuma dúvida a respeito das empresas, mas eu tenho sim muitas dúvidas, a respeito das intenções dos países aonde elas são sediadas. Muito bem, Antônio. Aí você tem, eu conversei com a Confederação Nacional de Serviços outro dia, eles me disseram que 45% dos serviços estão vinculados ao agronegócio. Portanto, você tem toda a razão. Marcelo, eu queria que você aproveitasse e respondesse ao Antônio, se a Serasa quer entrar nesse ramo, e também que você também aproveitasse o tempo que temos, caminhando já aqui para o fim, sobre a visão desse serviço de compartilhamento de crédito, de informações que vocês estão trabalhando voltado aí ao setor comercial, industrial e de serviço. Você também desse uma pincelada nisso. Claro. Antônio, na verdade, a gente acredita aqui na Serasa Experian que a gente pode ser esse certificador, sim. O que vai acontecer é que cada um desses mercados vai acabar adotando ou tendo um padrão. Mas o que a gente acha? A Serasa Experian, né? Experian é uma marca muito conhecida nos Estados Unidos, na Europa também, né? Tem uma reputação igual a que a Serasa tem aqui no Brasil, né? De ser uma empresa idônea, né? Que não está na cadeia, que é uma empresa de informações para tomadores de decisão. Né? Então, o que a gente acredita é que, dado um certo protocolo, dado um certo, a palavra da moda, né? Arcabouço de regras, de regramentos, a gente possa carimbar
falando, olha, essa produção, sim, segue ao protocolo ABCD. Né? Essa produção, alguns adequados para o mercado americano, outros adequados para o mercado europeu, outros adequados para o mercado chinês, por exemplo. Né? E que o fato da Experian ter clientes também que são tradings globais, né? Como as grandes tradings que a gente tem aqui, apenas citando alguns nomes gerais, tá? Bung, LDC, ADM, Cargill, né? Também são empresas globais, isso possa, de alguma forma, facilitar essa visão, essa certificação, mas principalmente a transparência da apuração desses dados no Brasil. Então, a gente acha, assim, que tem um mercado para isso. Não precisa criar um selo Serasa Experian, mas o que precisa é tomar um protocolo existente de um mercado e falando, olha, aqui, né, esses produtores cumprem esse regramento. Em relação à visão compartilhada, esse é um ponto que nós estamos discutindo bastante com o mercado, Tejão. Tentar mostrar para o mercado que é importante compartilhar informações, claro, preservando o segredo comercial, o segredo industrial de cada uma das empresas participantes, mas que, por exemplo, quando a gente fala de empresas de insumo, né, você entender primeiro os contratos futuros é muito importante, porque contratos futuros que não estão numa CPR, né, estão totalmente fora do radar. Então, quando você faz uma análise, né, de um determinado financiamento, sem essa visão de contratos futuros, por exemplo, a gente não sabe quanto um produtor está alavancado ou não, né? Quando a gente pensa em seguradoras, hoje já existe tecnologia para monitorar 100% de todas as terras seguradas no Brasil. Mas se não houver um compartilhamento do sinistro, né, que ocorreu, dos problemas, vai ser difícil a gente fazer o seguro como seguro agrícola decolar como um todo. Porque o que acontece é que você não tem incentivo, né? O seguro fica muito concentrado nas regiões que todos sabem que tem problema, né? E você tem regiões onde ocorre pouco problema e ninguém toma o seguro. Então, imagina se nós pudéssemos compartilhar essas informações e montar ou criar seguros de maneira setorial, um exemplo, para todos os produtores de café, para todos os produtores de soja, onde você faz um balanceamento das regiões onde tem mais risco com menos risco, você conseguiria diminuir o valor do seguro como um todo e fazer o negócio como um todo ser mais rentável para as seguradoras. Então, tem meios de fazer isso com esse compartilhamento de informação. Existe uma versão muito grande do mercado em compartilhar seus dados, mas, na verdade, é o que, por exemplo, a indústria financeira faz há 60, 70 anos. Né? Compartilhando esse tipo de informação, você consegue ter um mercado de crédito mais seguro, porque você sabe medir corretamente ou calcular corretamente o risco de uma determinada operação. Então, a gente tem conversado muito com as grandes associações, né, com os grandes traders, né, com as grandes químicas, para que a gente, em conjunto, consiga construir meios de compartilhar dados, como eu disse, preservando o segredo comercial de cada uma delas, mas que a gente pudesse traduzir esses dados em taxas de riscos, em relatórios por área, onde ajudasse a fazer mais negócios como um todo. Isso tudo, meritocracia, iria ajudar muito a quem faz as coisas bem feito. E não colocar de novo todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, coisa positiva também para os 99% dos agricultores aí da amostra, e que isso possa crescer. Bom, nós vamos caminhando aqui para o fim, os internautas aqui participaram muito e bastante, inclusive há um pedido aqui para que possamos tratar desse tema de seguro aí num próximo programa com mais ênfase também. Eu queria pedir então aqui as palavras de despedida hoje da Letícia, do Antônio, depois do Marcelo, para a gente encerrar o nosso programa. Queria agradecer aqui o Marcelo, né, que nos trouxe essa possibilidade de uma pesquisa bem feita. O Tejon, né, para a gente levar essa comunicação para frente, é nosso mestre da comunicação, e o Antônio também, e trazer, para terminar aqui, eu tive
falando de tecnologia, né, que a gente está falando de compilação de dados, falando o que a tecnologia nos oferece, e como é que a gente vai lidar, né, com essa incerteza, com essa rápida mudança tecnológica. Então, a gente está com o chat de GDP aí, houve uma pesquisa feita esses tempos atrás sobre algumas respostas sobre o agro, e o que essa tecnologia tem feito é compilado os dados que estão disponíveis na internet, não necessariamente eles vêm com essa metodologia científica que você nos trouxe. Então, acho que vamos ter mudanças na configuração de trabalho, vamos ter várias profissões que serão extintas do mercado no futuro, novas virão, né? Mas a importância da análise mais profunda desses dados com uma metodologia científica continua tendo grande relevância no mercado para a gente provar o que realmente é feito e como o nosso setor aí tem performado nos últimos anos, evoluído tecnologicamente e socialmente. Então, obrigada, Marcelo, obrigado, Antônio e Tejon, e a todos os internautas. Obrigado, Letícia. Antônio, por favor. Tejon, quero agradecer mais uma vez a sua condução nessas semanas que o Marcelo está no exterior. Quero parabenizar a Letícia pelas entrevistas em grandes redes nacionais que deu agora nessa última semana, falando da questão do material escolar. Aos poucos, os pais vão ganhando cada vez mais apoio, Letícia, desse trabalho que o De Olho no Material Escolar faz. Marcelo, parabéns pelo estudo, que bacana esse estudo que a Serasa fez. Muito obrigado por se interessar pelo setor do agronegócio. Tenho certeza que vocês estão dando uma contribuição imensa e nós vamos trabalhar para dar a máxima visibilidade para honrar todo esse esforço que vocês fizeram na compilação desses dados. Eu queria terminar, Tejon, trazendo enfim, até de certa forma, um desabafo. Semana passada, nós tivemos um presidente da Apex falando mal do agronegócio brasileiro para o nosso principal cliente, num contexto que todo mundo sabe que se quer fazer preços diferentes para as commodities que vendemos, justamente para o comprador lá comprar mais barato. Triste ver esse papel que alguns se prestam. Na mesma semana que foi apresentado um arcabouço fiscal, uma proposta de arcabouço fiscal, que o gráfico ele está errado. E não é erro pequeno, é erro grosseiro. Erro grosseiro. Não é à toa que nós temos analfabetos, adultos, mesmo tendo estudado. Mas a gente não espera vê-los em posições tão elevadas em governo. Eu convido a todos a ver a apresentação do arcabouço fiscal, olhem o slide número 3 e vejam os pontinhos do resultado primário, que tem coisas como, por exemplo, cai de 2,1 para 2,3. Como assim cai, cara pálida? Pois é, mas tem isso lá. Olhem lá nas minhas redes sociais, eu botei uma análise sobre isso e também num período em que o presidente da República diz que não concorda com a política do Banco Central, não concorda com as projeções de 1% para a economia esse ano, e que, como não tem um argumento para discutir as razões pelas quais os economistas estão fazendo essas projeções, ele recomenda, então, que mudemos os nossos livros. Não, gente, a ciência sempre vence. E está na hora de sabermos quem realmente defende a ciência. Quem defende ela sempre, ou quem só defende ela em ocasião política. Então vamos todos defender a ciência e vamos todos dizer não a esse tipo de agressão que a ciência está sofrendo. Muito bem. Antônio, muito obrigado. Marcelo, quero agradecer muito a você e a esse estudo, porque tem que botar razão, né? Como bem aqui Antônio e Letícia comentaram, e os nossos internautas, botar razão nisso. Agora, eu quero também fazer aqui uma necessária autocrítica. Quando você tem uma coisa desse tipo, em que 90%, 95%, 99% de uma categoria é preciosa e precisa,
se a percepção que a gente tem dessa categoria não é boa, primeiro aliás, eu acho até que tudo começa com uma pesquisa de percepção. Antes da gente falar besteira, aliás, Marcelo, seria muito importante uma pesquisa de percepção com stakeholders europeus, para a gente saber o que é que realmente o pessoal pensa, porque a gente acaba aqui retalhando uns negros e tal, a gente não sabe. Sem uma pesquisa de percepção, não sabe. Mas a gente tem tudo na mão para ter um trabalho de comunicação correto, bem feito, assim como a Coca-Cola faz, assim como a Ambev faz, assim como a Nestlé faz. Qual é o problema de fazer um trabalho bem feito como essas organizações fazem? Não é nenhum problema, sabemos fazer. Então, precisamos de uma pesquisa mais profunda e, de qualquer forma, esse teu dado dos 99%, o que eu tenho sentido também, Antônio, Letícia, eu tenho falado disso. Eu não tenho ouvido a necessária reverberação. Que legal! E também, Marcelo, eu soube que quando alguém tratou e botou ênfase no 1%, né? Botou a ênfase no 1%, o pessoal chiou, reclamou e tal. Então, também tem um negócio aqui que eu acho que a gente também tem que rever. Parece que tem uma vontade de ser vítima que a gente tem que atacar. Mas, caramba, tu tem 99 maravilhoso. Eu não senti vibração, viu? Não senti que é gol, marcamos o gol. Mas se falar, e corre o risco, se falar do 1%, corre o risco disso virar. Olha aí. Mas, Marcelo, a tua mensagem final aqui para todos os nossos internautas, por favor. Professor Dejão, antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aí por ter dado a oportunidade, né? Foi ótimo conhecer e debater aqui com o Antônio e com a Letícia. Você me colocou numa saia justa aqui, né? Mas é fato. Assim, quando nós apresentamos esse estudo, a maior parte da ênfase foi no 1%. As manchetes foram no 1%, não foi no 99%. Mas eu acho que, vamos lá, nós precisamos de maneira consistente e periódica trazer números, né? Não tomar, vamos lá, isso é uma obrigação que nós temos. Eu sei que é uma discussão apaixonante, muito apaixonante, mas a única coisa que nós estamos fazendo é trazer os dados e o arcabouço legal com que ele é confrontado. Mais nada. Então, é simples assim. Nós tomamos os dados dos brasileiros que tentaram crédito rural nos últimos 3 anos, aplicamos todo o arcabouço legal brasileiro do ponto de vista de compliance socioambiental, e a conclusão é que, olha, 99% atendem. É essa a conclusão. Se o arcabouço está certo, se o arcabouço está errado, enfim, é outra discussão. O que eu quero sempre é trazer essa mensagem. Precisamos da transparência aos dados, precisamos utilizar as fontes de dados corretas e analisar ou ter o debate em cima dos números corretos, em cima do que nós aferimos, né, nessas bases de dados. Então, é o que a gente sempre vai pregar e vai tentar fazer aqui. Muito bem, amigos. Olha, eu quero convidá-los e convocá-los para outra bandeira, uma bandeira, sim. Faturamos 526 bilhões de dólares no agribusiness brasileiro. Esse é o 27,4% do PIB do país. E eu estou também provocando aqui, já não é de hoje, eu, Roberto, algumas pessoas, nós podemos ter 1 trilhão. Vamos fazer um planejamento para 1 trilhão de dólares. E se a gente levar o PIB do agro brasileiro para 1 trilhão de dólares, nós vamos voltar a ser a 8ª economia do planeta Terra, porque isso terá um impacto direto no PIB total do Brasil. Portanto, vai aqui uma provocação, e eu quero provocar e instigar os amigos economistas, com o Antônio aqui, né? E agora essa turma da ANEFAC lá, Marcelo, vou te colocar no show, porque, caramba, não podemos ter um plano para uma meta de 1 trilhão de dólares? Podemos, sim. É só olhar as cadeias produtivas aí, só o que a Letícia faz aí, se ela olhar lá na região dela, dá para ver que tem lá, dá para crescer 30% no PIB. No Rio Grande do Sul também. Tem chance de crescimento em todo o nosso país, na visão
da gestão das cadeias produtivas. Então, vai aqui outro desafio. Uma meta de $1 trilhão no PIB do agro brasileiro. Poxa vida, eu acho que esse debate nos ajudaria muito mais do que muita encrenquinha que a gente fica também entrando por aí. Mas é isso. Pessoal, Letícia, Antônio, grande abraço. Marcelo, vai firme aí com a Serasa, colocando essa máquina de Big Data com inteligência artificial a serviço positivo do agro brasileiro. Isso é uma ótima notícia. Obrigado, gente.